Olá pessoal, essa segunda aula a gente vai falar agora sobre a dimensão de um subespaço. Então é possível mostrar que se H é um subespaço que tem uma base com exatamente p vetores, então qualquer outra base de H vai ter que ter p vetores. Tá? Então essa é a primeira coisa importante a gente observar. A demonstração disso é feita, por exemplo, nos exercícios 27 e 28, tá? Lá na seção 2.9. Bom, que número é esse que não varia, então? Esse número vai ser o que a gente vai chamar de dimensão. Tá? Já que esse númerozinho não varia, ou seja, se um subespaço tem p vetores na base, qualquer outra base vai ter p, então esse númerozinho a gente vai chamar de dimensão, que é a quantidade de vetores que você precisa para fazer a base desse espaço. Então, a dimensão de um subespaço, não trivial H, não trivial quer dizer que não é o espaço que é o zero apenas, é o número de vetores em qualquer base de H, e a gente vai denotar esse número por dim H, ou seja, de dimensão H. A dimensão do espaço trivial, zero, vai ser definida como zero, ou seja, a dimensão é nula, tá certo? Então, o espaço Rn ele tem dimensão n, porque, basicamente, se você olhar para a base canônica dele, tem n vetores. Então, a dimensão é n. Uma reta que passa pela origem é um subespaço gerado por uma única por um único vetor, né? Então ele vai ter dimensão 1. Um plano ele é gerado por dois vetores, né? Você tem dois vetores, esses dois vetores linearmente independentes geram o plano. Então, um plano que passa pela origem é um subespaço de dimensão 2. Então, esses são alguns exemplos. Bom, continuando, vamos ver mais um exemplo. Vamos determinar a dimensão do espaço coluna e do espaço nulo dessa matriz A. Então, essa matriz, né, se você faz o escalonamento, você pode ver que ela vai ser equivalente a essa matriz aqui. Tá? Então, a parte de escalonamento a gente vai pular, porque a gente já fez um monte de escalonamento, então a gente não ganha tanto fazendo escalonamento toda hora. Então, vamos lá, escalonamos, obtivemos essa matriz. Então, essa matriz ela tem duas variáveis dependentes. Né? Se eu olhar para o sistema AX igual a zero, né? Onde essa matriz aqui é a matriz da matriz A, é a matriz A escalonada, né? É o escalonamento da matriz A. Então, você vai ter duas variáveis dependentes e três variáveis livres. Essas variáveis dependentes são as colunas pivôs. Né? Colunas pivôs. Muito bem. Então, como a gente já viu antes, as colunas pivôs me dão a base do espaço coluna. Né? Então, a base do espaço coluna de A é dado por isso aqui, esses dois vetores. Então, a dimensão é 2. Agora, para o espaço nulo, eu tenho que pegar o sistema resultante aqui e escrever ele na forma paramétrica. No final, vai me dar uma quantidade de vetores descrevendo a solução na forma paramétrica, que é exatamente a quantidade de variáveis livres. Então, por isso que a dimensão do espaço nulo vai ser 3. E nota, quando eu somo a dimensão do espaço nulo com a dimensão do espaço coluna, me dá 5, que é o número de colunas da matriz. Tá bom? Então, 2 mais 3 dá 5, que é o número de colunas. Essa propriedade é importante, que é um teorema chamado teorema do posto, que a gente vai ver já já. Ok. O posto de uma matriz A, denotado por posto A, é a dimensão do espaço coluna de A. Tá? Então, isso é um número, né, é só uma definição. Então, no exemplo anterior, posto de A é 2. Certo? Esse número aqui, dimensão do espaço coluna, é o posto. Então, posto de A é igual a 2. Então, aqui tem um outro exemplo. Tenho essa matriz, vamos calcular o posto dele. Então, o que eu tenho que fazer? Escalono. Eu tenho 3 colunas pivôs. Se ele tem 3 colunas pivôs, significa que eu tenho a dimensão do espaço coluna 3. Ou seja, o posto da matriz é 3. Tá? E a gente pode notar também que a dimensão do espaço nulo é 2. Só para a gente fazer um exercício a mais. Tá joia? Ok.
Então, como eu falei antes, um teorema bem importante é chamado teorema do posto, que relaciona a quantidade de colunas, o posto da matriz e a dimensão do espaço nulo. Então, eles são relacionados. O posto da matriz A mais a dimensão do espaço nulo é igual a n, onde n é o número de colunas da sua matriz. Tá? E, por fim, o teorema da base. Se H é um subespaço da dimensão P, então qualquer conjunto com P vetores linearmente independentes em H é uma base de H. E todo conjunto com P vetores em H que gera H também é uma base de H. Ou seja, lembra, uma base, né? O que eu preciso? É um conjunto com vetores que gera o espaço, o subespaço. Né? Eu preciso que gere o subespaço e preciso que sejam vetores LE. Então eu preciso de duas coisas. O que ele está dizendo é o seguinte: se o espaço tem dimensão P, tá? E o conjunto então de vetores, você tem P vetores que são LI, então você já tem uma base. Ou seja, se você tem P vetores LI, tá? P vetores LI, e o espaço tem dimensão P, então necessariamente esse cara tem que gerar o espaço. Ou seja, é uma base. E de forma similar, se você tem P vetores que geram o espaço, ou seja, você tem P vetores que geram o subespaço, então necessariamente esses vetores têm que ser linearmente independentes e, portanto, formam uma base de H. Tá bom? Então, isso aí são os resultados importantes referentes à base. Então, teorema do posto, tá certo? Teorema da base. Então, são dois resultados importantes. A gente se vê então na próxima aula. Até logo.